Caros participantes, sejam muito bem-vindos ao 8º curso CETRATA, Visão Multiprofissional na Abordagem dos Transtornos Alimentares e Obesidade. Nesse momento, abriremos a temática Educação Nutricional na Prevenção da Obesidade Infantil, que será conduzida pela nutricionista Rayane Costa Lima. Ela é nutricionista clínica hospitalar, pós-graduanda em Nutrição Clínica Pediátrica. Tenham todos um ótimo evento. Olá, eu sou Rayane Lima, nutricionista clínica, pós-graduanda em Nutrição Clínica e Pediátrica, e vou abordar um pouco sobre a educação nutricional para a prevenção da obesidade. E aí, contextualizando o que seria a obesidade, é a condição de acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo que leva a um comprometimento à saúde. Esse acúmulo de gordura no organismo ele acaba se associando aos riscos para a saúde, desenvolvendo aí uma relação de complicação metabólica. E aí os dados epidemiológicos, a gente pode ver que 1 a cada 3 crianças brasileiras, elas apresentam um excesso de peso. E essa variação está na faixa etária de 5 a 9 anos. E com o passar do tempo, esse dado só vem aumentando, né? Essa relação de sobrepeso e obesidade no público infantil, certo? E aí, relacionando com as causas ambientais, a gente tem o favorecimento do sedentarismo, né? Principalmente aí com essa pandemia que acabou acometendo que as pessoas ficassem mais em casas, então acabou aumentando o abuso de telas, que seria o uso excessivo de celulares, de notebooks, de televisão no momento das refeições. E aí, naquela questão que a criança está fazendo uma refeição e ela se distrai com o equipamento eletrônico, ela não tem controle do que ela está comendo. Então, ela acaba comendo demasiadamente, né? Excessivamente. E aí a gente também tem as cantinas inadequadas, em ambiente escolar, né? A gente vê muito a oferta de alimentos industrializados, contendo um elevado teor de sódio, de açúcar, de gorduras, aumentando o tempo de prateleira desses alimentos, porém diminuindo o que a gente teria de saúde, digamos assim. Então temos essa balança aí. E os fast foods, que muitas vezes eles remetem a algum personagem infantil sendo mais atrativo, fazendo com que a criança tenha mais vontade de comer, não só pelo sabor, que é bem acentuado pelos 3 compostos, né, de sal e açúcar e gordura, mas também com aquela imagem de um desenho animado que a criança venha gostar, certo? E aí a gente também tem que puxar para a responsabilidade social dos pais, né, dos avós, da família, de quem é a responsabilidade da compra desses produtos, né, de quem é a responsabilidade da oferta da alimentação, se não dos pais, né, dos responsáveis pelaquela criança. Porque uma criança ela pode não ser capaz de compreender que a situação que lhe dá prazer hoje pode levar a problemas futuros. Ela não tem essa noção. Então ela vai comer o que ela gosta. E muitas vezes o que ela gosta não é saudável. Então a gente tem que incentivar também os pais, né, a comprarem alimentos mais saudáveis, a optarem por novas formas de preparo. Então essa educação nutricional também se estende a eles, a tomar a frente, quando necessário, a questão das mudanças de hábitos alimentares na casa e incentivar atividades esportivas, atividades que venham ter um gasto energético para aquela criança, uma atividade de recreação, brincar no parquinho, enfim, a gente tem que estar incentivando isso também como nutricionista. Que aí eu trago essa imagem, né, que a mãe está comendo um sanduíche com o filho e a outra está comendo a fruta com o filho.
E aí a que está comendo sanduíche pergunta: como você faz para o seu filho comer fruta? Ora, senão o comportamento alimentar gera o comportamento alimentar da criança, né? O familiar gera o da criança. Então a gente precisa entender que eles são os maiores exemplos, né? Os pais. E a gente precisa puxar essa responsabilidade para incentivar eles a exemplificar bons hábitos, certo? E aí, assim, impor limites na questão do tempo de tela e optar por preparações mais saudáveis no lanche da escola ou de um passeio que ele venha fazer, né? Sempre tá levando uma opção saudável em vez de deixar para comer no shopping, por exemplo. Ou se for comer no shopping, ter uma opção mais saudável, procurar algo mais saudável, porque aí aquela criança vai remeter aquele momento de alegria, de prazer, com um lanche saudável também. E não somente com um lanche gorduroso, digamos assim, né? Cheio de aditivos. E aí a gente também tem que trazer para o lado dos avós. Por que dos avós? Porque muitas vezes os pais não têm como ficar com o filho em tempo integral. E aí acaba deixando boa parte do tempo com os avós. E aí nessa imagem um pouco engraçada a gente traz assim, né? A criança diz: "Mãe, tô com fome". E a mãe diz: "Tem pão no armário". Aí quando é na casa da avó, ela diz: "Vó, tô com fome". Aí o que a avó diz? "Tem pudim, brigadeiro, pipoca, Doritos e se quiser eu faço suco", né? Faltou só ela dizer que tinha um refrigerante aí. Mas é muito isso. Os avós, a gente tem aquela relação, né? Aquela imagem que na casa de avó pode tudo. Porque os avós, por passarem pouco tempo, não terem uma responsabilidade tão grande como dos pais, eles acabam liberando o que os pais não liberam. E aí eles têm aquela imagem de que lá pode tudo. Né? As crianças têm essa visão. Então a gente precisa conscientizar não só os pais, mas também os avós. Toda essa família, certo? Porque a gente tem que mostrar para eles os malefícios que essa alimentação vem ocasionar no futuro dessa criança. E fazendo eles refletirem isso, com certeza eles vão querer promover aí uma melhor alimentação para essa criança, né? Porque a gente tem que analisar o que estão dando para o seu filho, o que estão dando para o seu neto. Olha só, né? Amor, será que comida, a comida industrializada, ela é sinônimo de amor? Então, acho que a comida saudável, sim, ela é sinônimo de amor, né? Que a gente vai estar promovendo aí uma alimentação adequada. E no ambiente escolar, né? No ambiente escolar, algumas escolas hoje em dia têm nutricionistas, outras não, mas tem consultorias nutricionais, mas todas têm uma cantina. Então a gente precisa trabalhar também nesse ambiente, porque aí a gente combina a estratégia de educação nutricional com a adoção voluntária de escolhas de alimentos saudáveis para essa criança. E aí ela tendo isso na escola, ela pode levar para os pais, porque muitas vezes os pais levam as crianças para o mercantil, né? E aí essas crianças não tendo essa educação nutricional, elas vão para aquela fileira de Doritos, de biscoitos, de Cheetos, enfim, e já colocam no carrinho. Então, se a gente conseguir conscientizar também no ambiente escolar, elas já vão para casa com esse pensamento de uma alimentação mais saudável e aí acabar auxiliando os pais nas melhores escolhas, né? Olha, eu aprendi isso no colégio, então vamos levar isso. Então, é bem assim que funciona, né? E aí o papel na escola é o quê? Que é educar e capacitar os profissionais envolvidos com a criança. Então a gente vai da cantina até os professores, até os coordenadores, né? O controle da merenda escolar, que aí é uma base fundamental isso aí. A avaliação dos alimentos ofertados na cantina para ver realmente a qualidade desse alimento que está sendo ofertado, a avaliação dos lanches preparados em casa. Então, tem algumas escolas que elas já adotam aquele dia da lancheira saudável, né? Que as crianças levam frutas e aí todas comem juntas. Isso é bem bacana. A inserção de atividade de educação nutricional no currículo escolar. Tem aquelas feiras de ciências e agora a maioria das escolas estão puxando também para alimentação.
A atividade física programada e com metas, isso aí tem naquela parte de educação física, né? Que é super importante, porque muitas vezes a criança só tem aquele momento de recreação no colégio, em casa ela já fica o tempo todo na frente de um computador, com um celular, sem fazer qualquer que seja atividade física ou recreativa. E aí puxar também para o lado familiar. Aí a gente pode estar pontuando nas reuniões que tem com os pais, para estar conscientizando isso, né? E aí, trazendo algumas intervenções que pode estar sendo feita, é o que? A gente tem aquelas historinhas que ressaltam os benefícios da alimentação saudável em forma de teatro, de fantoche. E contando essa historinha, a gente pode estar mostrando que precisa ter um equilíbrio. Não precisa deixar de comer aquilo que é gostoso, né? Aquele chocolate, aquele biscoito, não precisa. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, uma moderação no consumo desses alimentos e tá priorizando na nossa rotina alimentar alimentos mais saudáveis, como as frutas, né, e legumes, que aí a gente contempla um maior número de nutrientes. Temos também os materiais que estimulam o sensório da criança, que são aqueles brinquedos que a criança pode tatuar e remeter a um alimento de verdade, certo? A demonstração da composição dos alimentos, que aí vai para crianças maiorzinhas, que já têm um entendimento maior, que elas podem pegar e quantificar o quanto de açúcar, quanto de sódio, quanto de gordura tem naquele alimento. Temos também a pirâmide, que aí a gente consegue promover uma relação com a comida, porque a pirâmide ela contempla todos os grupos alimentares. Então, ela meio que dá aquela mensagem de que nada é proibido, depende muito da quantidade, certo? Aí a gente também tem os joguinhos educativos. Nesse primeiro joguinho, né, que a gente mostra que ele tem alimentos saudáveis e não saudáveis. E aí a gente vai explicando os benefícios dos alimentos saudáveis, tá? A gente tem as pinturas também que aí a gente pode trabalhar com as crianças menorzinhas, colocando frutas, verduras, e aí já indagando, você conhece esse alimento? Não? Então vamos conhecer, pinta aí o que você não conhece, ou pinta o que você já comeu, para quando você for comendo, a gente vai pintando os outros. Então tem esse estímulo também, né? Outra estratégia importante é incluir a criança na preparação culinária, porque ela fazendo parte daquele processo de preparo, de cocção dos alimentos, ela vai se sentir mais responsável pela alimentação e vai desenvolver a vontade de comer aquele alimento, de provar pelo menos. Pode ser que de primeira não seja, né, aquele que ela vai fazer aquele sorrisão, ai que delícia. Mas se a gente continuar estimulando com muita paciência, com muito amor, com muito carinho, ela vai sim demonstrar interesse e aquilo vai virar parte da rotina alimentar dela, certo? E outro ponto super importante também é a criatividade nas preparações, não só na montagem dos pratos, mas também nas preparações em si, como um suco diferente. Se a criança não gosta de determinado legume, por exemplo, uma beterraba, a gente conseguir colocar isso em um suco, né? Com laranja, e aí a gente contempla uma vitamina C e um ferro. E olha que lindo a biodisponibilidade do alimento naquela preparação, tendo em vista que a criança vai consumir aquele alimento que ela não comia, né? Então a gente vai ter que ter essa criatividade para promover uma boa alimentação, certo? E é isso, muito obrigada, eu fico à disposição, tá aqui meu e-mail, meu Instagram, e quem quiser pode entrar em contato comigo para maiores dúvidas, tá? E muito obrigada.